Boa noite, turma. Iniciando aqui mais uma aula de revisão para a turma de imunologia. Tudo bem com vocês, crianças? Então, nossa provinha começa amanhã, né? Está um pouco atrasada aqui a nossa aulinha, mas está chegando, tá? Vocês têm até do dia 20 até o dia 25 para fazer a prova. Então, observem a aula primeiro e depois vocês façam a prova, tá? Nossa prova vai cair a parte básica de imunologia, né? Vai cair os testes que nós realizamos no laboratório, a parte teórica deles. Vai cair sobre doenças bacterianas e doenças parasitárias, principalmente as causadas por protozoários, tá? Bom, em relação à imunologia, pessoal, a gente tem que ter noção do que é antígeno, né? Antígeno é toda e qualquer substância ou estrutura que, ao entrar no nosso organismo, desencadeia uma reação imunológica. Isso é antígeno, tá? Os antígenos, eles podem ser de várias classes: proteínas, lipídios, animais, né, como animais microscópicos, como vermes, como protozoários, ou seja, qualquer coisa pode ser antígeno, desde que desencadeie uma reação imunológica. Falando em reação imunológica, o que é isso? É uma reação do nosso organismo tentando debelar a presença desse agente agressor, tá? E como que ele faz isso? Ele faz uma defesa celular e uma defesa humoral. A defesa celular é feita pelas nossas células brancas, né? Os neutrófilos, os leucócitos, os neutrófilos, os eosinófilos, basófilos, monócitos e os plasmócitos, tá? Então, assim é feita a defesa do nosso organismo. E também é feita a defesa humoral, né? Que é feita através dos anticorpos. Os anticorpos são proteínas especializadas que têm a função de se ligar ao antígeno, né? Então, elas são proteínas específicas contra os antígenos e facilita a ação dos leucócitos na fagocitose, na eliminação daquele parasita. Então, isso é imunologia, tá? Bom, vamos falar um pouquinho de doenças parasitárias, né? Toxoplasmose. A toxoplasmose é uma doença causada por um protozoário, tá? Causada por um protozoário chamado Toxoplasma gondii. Esse protozoário, ele é transmitido para o ser humano através do contato com carne contaminada, com coisas contaminadas com fezes de gato, né, que possa conter ali o cisto do protozoário. Então, essas são as formas mais importantes, tá? A importância de se estudar, de se detectar a presença dessa doença toxoplasmose. Ela é uma doença que, na sua fase aguda, ela causa sintomas como se fosse uma virose, né? Febre, dor no corpo, dor de cabeça, tal. Mas o problema maior dela é quando ela se torna uma doença sistêmica, tá? Ao se tornar uma doença sistêmica, ela causa danos no sistema nervoso, no sistema ocular, tá? Levando à cegueira, tal. Agora, na ginecologia e obstetrícia, ela tem uma outra importância, porque ela pode levar a aborto e mesmo a má formação do recém-nascido, do feto, tá? Então, faz parte do protocolo do Ministério da Saúde, para toda a mulher grávida, tem que realizar o teste de toxoplasmose, se teve toxoplasma ou se está com a doença aguda. Quanto mais no início da gravidez a mulher tiver a adquirir a toxoplasmose, mais grave é a sequela. Então, geralmente, no primeiro, segundo mês, geralmente causa aborto. Mas, no final, ela pode causar danos neurológicos, danos motores para a criança, tá?
Então, ela pode levar a criança a ter retardo mental, ela pode levar a criança a ter deficiência na formação da coluna vertebral, dos membros e tal, tá? Então, isso é a toxoplasmose. Os exames para a realização da toxoplasmose, existem os testes de triagem, né, que são aqueles testes que têm uma especificidade, uma sensibilidade não tão alta, a gente não pode nem falar que é baixa, porque hoje os testes estão muito bons, né, mas não é um teste considerado confirmatório, que é a hemaglutinação indireta, né, onde nós vamos pesquisar anticorpos totais, tanto IgG como IgM junto, e tem alguns kits que pode fazer a separação de IgG e IgM, tá? Mas, geralmente, quando se pede IgG e IgM, não se dá o trabalho de fazer a hemaglutinação, já faz logo os testes confirmatórios, né? Que é o ELISA, né? Que é uma das metodologias mais utilizadas, a quimiluminescência, a imunofluorescência, que hoje já é um teste menos utilizado, porque é mais trabalhoso, né, não tem formas de automação. Então, hoje mais se faz ELISA para os laboratórios menores e quimiluminescência para os laboratórios maiores, tá? Pode ser feita também biologia molecular, mas não é o caso de identificação do parasita, mas a identificação dos anticorpos já é suficiente para se detectar se a pessoa tem ou já teve a doença, tá? Pessoal, com relação à hemaglutinação ainda, essa hemaglutinação, ela pode ser qualitativa, se o paciente tem ou não tem anticorpos contra a toxoplasmose ou contra Chagas. Existem várias doenças que podem ser detectadas por essa metodologia de hemaglutinação indireta, tá? Indireta por quê? Porque eu uso hemácias de carneiro ou de coelho, sensibilizadas com antígenos daquilo que eu estou procurando, se for Chagas, com antígeno de Trypanosoma cruzi, se for toxoplasmose, com antígenos de Toxoplasma gondii, se for sífilis, de Treponema pálida, e aí vai, tá? Beleza. Então, ele é indireta porque eu uso uma hemácia para mostrar a aglutinação entre os dois anticorpos, entre o anticorpo e o antígeno, tá certo? A gente está pesquisando na hemaglutinação anticorpo. Beleza. Pessoal, esse teste qualitativo, ele vai dizer se a pessoa tem ou não. Agora, nós podemos fazer o teste semi-quantitativo, que é aquele caso onde nós vamos fazer a diluição seriada, que nós fizemos lá na sala de aula, tá? A diluição seriada, fator 1:2, e aí a gente vai descobrir qual a diluição é a última positiva. Esse é o resultado que a gente vai soltar para o paciente, tá? Por isso que a gente fala que ele é semi-quantitativo. Eu não vou precisar para o médico a quantidade. Eu vou falar que, olha, eu diluí o sangue dessa pessoa 1:32, 1:64, 1:128, e ainda estava positivo. Ok? Joia. Bom, já falamos, né, no diagnóstico confirmatório, né, que é ELISA, quimiluminescência, imunofluorescência, biologia molecular. Ok? São as outras metodologias que a gente vai utilizar. Mais para frente, a gente vai falar com mais detalhes sobre imunofluorescência, fazer ELISA, falar sobre quimiluminescência com vocês, tá? Bom, a gente está falando um pouquinho de anticorpo. Então, anticorpo, eu já disse para vocês que são proteínas, né? São gama-globulinas, né? E essas gama-globulinas, elas têm uma especificidade para antígenos, tá? Então, as gama-globulinas podem ser da classe A, da classe E, da classe G, da classe M e da classe A e D, tá? Então, A, D, E, G e M. 5 classes. As IgM são as imunoglobulinas que estão presentes na fase aguda das doenças. Quais doenças? Qualquer doença. Bacteriana, viral, parasitária, tá? É o primeiro anticorpo que é produzido pelos linfócitos B. Beleza? Depois aparece a IgG,
A IgG aparece no final da fase aguda e pode persistir durante fase crônica ou mesmo durante a cura da doença. Essa IgG, se o sistema imunológico do paciente estiver funcionando bem, ela dura pelo resto da vida do paciente, tá? Ela confere imunidade ou cura para as doenças. A IgM indica fase aguda, IgG fase crônica ou cura, tá? As IgE, elas têm a sua função principalmente naquelas infecções que geram a liberação de histamina, tá? Então, as imunoglobulinas da classe E está mais relacionada com os processos alérgicos, tá? Com os processos envolvendo parasitas, envolvendo alérgenos, tá? As imunoglobulinas da classe A são aquelas que estão envolvidas com a defesa das nossas mucosas. Vocês sabem que a nossas mucosas está exposta aí, ó, ao ar, ó, né? E a gente não tem infecção. Por quê? Porque está cheio de imunoglobulina aí que mata esses micro-organismos que estão no ar que a gente respira. Tá certo? E a IgD ainda não tem uma especificidade muito estudada sobre ela, mas ela deve ter a sua função no organismo. Tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre sífilis, né? Sífilis é uma doença bacteriana causada por um parasita. Parasita? Não, bactéria, né? Bactéria Treponema pallidum, tá? Treponema pallidum. E essa bactéria chamada Treponema pallidum, a principal via de entrada dela no nosso organismo são através das relações sexuais desprotegidas, tá? E aí pode ser sexo anal, sexo vaginal, sexo oral, de qualquer maneira, se a outra pessoa estiver contaminada e você tiver uma porta de entrada, de mucosa, ou então de lesão na pele, ele vai entrar, tá? Muitas vezes o seu organismo vai debelar essa infecção, mas outras vezes não vai, tá certo? Então, a sífilis, ela é adquirida dessa maneira. Tem outras formas de adquirir sífilis? Tem. Acidentes de laboratório, né? Você está mexendo com soro contaminado, né? Com o treponema pálido e você entra em contato com isso aí na mucosa e tal, você pode pegar. Você pode pegar também através de transfusão de sangue, através de contato com instrumentos de manicure, de pedicure, essas coisas aí, em podólogos, tá? Então, precisa de critérios, de cuidados para zelar disso, tá bom? No barbeiro, né, fazendo a barba, fazendo o pezinho do cabelo, tá certo? Beleza. Com relação ainda às doenças bacterianas, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre brucelose. Brucelose também é uma doença bacteriana causada por uma bactéria chamada Brucella abortus. O hospedeiro definitivo são animais, principalmente os bovinos, né? Lá, ela leva a aborto nas vacas. E quando a forma de transmissão dela para o ser humano? Através de derivados do leite, ou o próprio leite contaminado, ela pode causar o dano no ser humano, tá? Então, queijo frescal, leite sem estar pasteurizado, tá? Então, são as formas de aquisição da brucelose. A brucelose, ela é uma doença que cursa com febre, com dor de cabeça, dor no corpo, tal, né? Uma doença simples, mas em mulheres grávidas pode levar a aborto também, tá? Joia. Turma, queria falar um pouquinho também com vocês sobre malária. A malária é uma doença parasitária, né? Uma doença parasitária, transmitida através da picada do mosquito Anopheles, tá? O mosquito, ele se contamina picando outra pessoa que tenha o plasmódium, né? Então, já falando, o agente causador da malária é o plasmódium e o vetor é o mosquito.
Plasmódio no Brasil, nós temos mais de 200 espécies de plasmódio no mundo. No Brasil, circula 4. As principais, Falciparum, que é a mais grave, o Vivax, o Malariae e o Ovale, tá? Malariae e Ovale, geralmente, só na Amazônia, tá? O Falciparum e o Vivax já está difundindo-se para o interior do país aqui, tá? Então, são esses 4 tipos de parasitas, né, de plasmódio que nós temos circulando no nosso país. Além disso, a patogenia da malária, ela tem 2 ciclos. O ciclo dentro do eritrócito e o ciclo dentro do hepatócito, tá? Então, a doença, ela pode causar tanto hemólise como uma hepatite. Depende da fase que está o parasita no seu ciclo, tá? Então, quando ele entra dentro da hemácia, ele se multiplica ali, estoura essa hemácia e leva a hemólise, leva a anemia, tá? Já no hepatócito, quando ele entra no hepatócito e provoca ali a sua ação, ele vai levar a pessoa a ter uma hepatite, tá? Então, a malária, ela causa 2 danos no paciente, hemólise e hepatite, tá bom? Beleza. Turma, as reações de aglutinação, nós fizemos só a hemaglutinação. Ela pode ser direta ou indireta. Indireta é quando eu uso alguma coisa para mostrar a reação. Direta é quando não usa alguma coisa para mostrar a reação. Vamos dar 2 exemplos. Reação de Chagas, nós já falamos, né? É uma doença que a gente usa hemácia de carneiro sensibilizadas com antígeno de Trypanosoma cruzi. Coloque isso em contato com o soro do paciente. Se tiver anticorpo, ele liga no antígeno, as hemácias aglutinam, não forma o botãozinho no fundo da placa e a reação é positiva. Aglutinação direta é o que nós temos na tipagem sanguínea, tá? As hemácias, naturalmente, elas já têm antígenos. Quando eu coloco o anticorpo para ligar nesse antígeno, as hemácias grudam na outra e se aglutinam, tá? Então, a aglutinação direta, tipagem sanguínea, aglutinação indireta, hemaglutinação para Chagas. Tá joia? Tá. Turma, o VDRL para sífilis, eu queria falar um pouquinho sobre ele, eu já estava esquecendo. O VDRL, né, quer dizer Venereal Disease Research Laboratories, testes laboratoriais para doenças venéreas. Ele é um teste não treponêmico, ele não detecta nada para o treponema pálido. Ele detecta uma reação do seu organismo à presença do treponema no seu organismo, tá? Ele é um teste inespecífico, tá? Um teste inespecífico. Esse VDRL, ele é um teste para triagem, tá? Os hemocentros, até uns 5, 8 anos atrás, utilizavam ele como triagem. Deu positivo, o paciente está inapto à doação. Deu negativo, apto. Porém, com mais estudos, eles perceberam o seguinte, o VDRL, à medida que a pessoa se cura da sífilis, ele negativa. E, às vezes, o treponema fica guardadinho no organismo da pessoa e pode ser transmitido mesmo a pessoa não tendo sintomas. Tá certo? Então, hoje, nos hemocentros, se faz quimiluminescência, tá? Deu positivo, o paciente é inapto. Só que a quimiluminescência, a quimiluminescência, ela pega o antígeno, ele pega o anticorpo contra o treponema. Então, ele é um teste treponêmico. E ele nunca negativa se a pessoa tiver contato com esse treponema pálido. Diferente do VDRL, que negativa. Tá? Então, por isso se faz a quimiluminescência. Tá? Turma, todo processo inflamatório, ele advém ou de uma infecção por micro-organismos, e aí entra bactérias, vírus, fungos, protozoários, helmintos, artrópodes, o diabo a quatro, tá? Ou de uma agressão tecidual, agressão não biótica, não por bichos, tá? Então, a inflamação é uma reação do seu organismo, ou a um processo infeccioso, ou
a uma agressão tecidual, tá? Então, isso é só para deixar claro que quando eu tenho uma infecção por parasitas, por bactérias, por vírus, de todo jeito eu vou ter inflamação. Então, toda vez que eu tenho uma infecção, eu tenho inflamação? Toda vez que eu tenho inflamação, eu tenho uma infecção? Tranquilo? Tranquilo. Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo e está tudo certo. Daqui uns dias vocês vão estar conosco e vão responder para a gente, tá bom? Turma, exames de laboratório, seja qual for a origem, imunologia, parasitologia, uranálise, microbiologia, hematologia, precisa de fazer controle de qualidade. O controle de qualidade, ele serve para garantir a qualidade do seu laboratório. Ele vai dizer a precisão e a exatidão do seu laboratório. E lembrando que ser preciso não é ser exato, tá? Ser preciso é você acertar sempre no mesmo lugar. Mas se você estiver acertando no mesmo lugar errado todo dia, você está errando todos os dias, tá? Então, o bom exame de laboratório, o bom laboratório é aquele que tem exatidão e precisão. Você acerta todo dia, mas no lugar certo. Ok? Joia. Pessoal, controle de qualidade, ele pode ser interno ou externo. O interno, ele deve ser realizado a cada vez que se for tocar uma reação, tá? O que se usa para fazer o controle de qualidade interno? Um soro com resultado conhecido. Então, eu vou pegar um soro que eu sei que ele tem reação para Chagas e vou tocar junto com as minhas reações do dia. Aquele ali deu positivo, tem que dar positivo, tá? Se os outros der negativo, eu posso liberar essa reação. É certeza que os outros é negativo? Não dá para saber. Vai que eu troquei uma amostra. Do controle eu fiz correto. E a outra, se eu tiver trocado. Então, o controle de qualidade, ele serve para avaliar se o seu reagente está funcionando, se os seus equipamentos estão funcionando e se você está funcionando. Mas ele não garante 100% que o seu resultado está certo. Tá? Controle de qualidade externo. Avalia a exatidão do seu laboratório. Controle de qualidade externo é feito com um material que eu não sei o que tem nele. É um material que você adquire de um laboratório que vai fazer o controle de qualidade do seu laboratório. Ele manda uma amostra para mim, eu não sei o que tem, eu faço o exame, mando o resultado para ele, ele compara esse resultado com o resultado dele e de outros laboratórios, tá? Então, por exemplo, manda um resultado, uma amostra para mim fazer HIV, tá? Manda uma amostra para mim fazer um exame de HIV. Eu faço, deu positivo. Chega lá o dele, deu negativo. Opa, eu errei. O que aconteceu? Ou o contrário, ele manda uma amostra, ela era positiva. Eu faço da negativa, mando para lá, eu errei. Então, serve para avaliar a sua exatidão. Tá bom? Joia. Controle de qualidade? Ok. Turma, outra doença bacteriana importante que a gente precisa falar é tuberculose, né? É uma doença bacteriana causada por uma bactéria. Qual o nome dela? Lembra aí? Hã? Mycobacterium tuberculosis, tá? É uma doença que causa problema principalmente nos pulmões, mas ela pode causar dano também nos rins, no fígado, no cérebro, para tudo quanto é lugar. Depende de onde ela fizer o seu tubérculo, onde ela fazer a sua ação. O local de preferência dela são os pulmões, tá? Ela causa ali, tá? Outra doença que a gente precisava de falar era da hanseníase, outra doença bacteriana, Mycobacterium leprae. É da mesma família da tuberculose, mesma família, não é a mesma espécie. Tanto é que causam doenças diferentes, tá? A hanseníase, ela causa a patogenia dela na pele e nos nervos, principalmente nos nervos periféricos, tá? Então, antigamente ela era chamada de lepra, porque realmente ela causava um dano na pele que poderia vir a ter lesões que descamava, ficava em carne viva, tá? E nos nervos a pessoa ia perdendo a sensibilidade,
perdendo o movimento e tal, então era uma doença séria. Hoje já tem cura, né? Medicamentos que curam e não deixam a pessoa chegar a esses níveis, tá? Então, como é que se transmite tuberculose? Através de gotículas, igual coronavírus. Como é que se transmite hanseníase? Da mesma forma do coronavírus, tá? Contato com gotículas de espirro, de tosse, de beijo na boca e aquelas coisas mais, tá bom? Período de incubação, de 6 meses a 6 anos a hanseníase. Pode demorar para aparecer sintomas, tá? Então, você pega hoje, você já está transmitindo, só que os sintomas vão aparecer daqui 6 meses, 10 anos, desculpa, tá? Então, tem que tomar cuidado e ficar atento, tá? Diagnóstico clínico é você perceber esses sintomas, tá? Perceber mancha na pele, perceber falta de sensibilidade, você vai procurar um postinho e vai fazer os testes clínicos com uma enfermeira. Testes laboratoriais. Intradermo-reação de Mitsuda, é importante, para a hanseníase. Intradermo-reação chamada de PPD, para tuberculose, tá? Você aplica na hipoderme aqui do camarada, ó, tá? 0,1 ml do reagente, da tuberculina, ou então do material da hanseníase. Se ele fizer um enduramento e uma vermelhidão, ou seja, um processo inflamatório aqui, é porque ele tem anticorpo contra aquilo ali, tá? Então, migrou leucócito, tá? Fez uma inflamação ali. É sinal que ele tem ou teve a doença, tá? Aí vai ter que investigar, tá bom? Outra forma de fazer o diagnóstico, tanto de tuberculose como de hanseníase, é a baciloscopia, tá? É uma técnica que para a hanseníase é utilizada a linfa, tá? E para a tuberculose é a secreção pulmonar, né? Bate no peito, vem o catarrão, e aí você faz a pesquisa do tal do BAR, bacilo álcool ácido resistente. A coloração não é de Gram, é de Ziehl-Neelsen, tá? Que vocês devem ter visto lá na microbiologia que vocês fizeram, não sei com quem, com o Hernani, esqueci o nome da outra professora. Não vem ao caso que ela já nem trabalha mais na UBRA, né? Infelizmente, grande profissional. Joia. Também pode ser feito, eu tinha me esquecido aqui, a biópsia, né, e feito o exame anatopatológico. Dá para pesquisar também os bacilos causadores tanto da hanseníase como da tuberculose, tá? Bom, o que mais que eu precisaria falar para vocês? Tem um caso, a doença de Chagas, né? Ele é causada pelo Trypanosoma cruzi, tá? Esse tripanosoma, o hospedeiro definitivo dele é o barbeiro, que é o Triatoma infestans, tá? Então, o Triatoma infestans tem o Trypanosoma cruzi no seu intestino. Quando ele vai fazer o seu hematofagismo, que ele é um artrópode que alimenta de sangue, ele vai encher na barriga e defeca. Quando ele termina o hematofagismo, que ele defecou ali naquela região, e quando ele termina esse hematofagismo, você coça aquela região, porque fica machucadinho ali de onde ele picou, você leva as fezes dele contaminadas para dentro do seu organismo através daquele lugar da picada dele, tá? Então, é assim que ocorre a transmissão. Mas essa é a forma habitual, pode acontecer outras formas. Vocês viram aí agora, recente assim, recente, ano passado, né? Uma turma aqui no Tocantins que comeram açaí, tomaram caldo de cana, né? Açaí foi mais no norte, agora aqui perto de Araguaína, tomaram caldo de cana, contaminados com o barbeiro. Como? O barbeiro, ele gosta de locais escuros, quietinho. Coco do açaí, né? O cacho do açaí, aqueles lugarzinhos da cana ali, aquelas folhinhas, onde ele fica guardado ali dentro. Se você não rapar aquilo ali e tiver cuidado, você moe, né? Juntamente com a cana, para formar o caldo da cana, aquele barbeiro.
e aí vai junto as fezes contaminadas dele. E você, ó, vai se contaminar, tá? Turma, as chagas. As chagas é a doença que a gente imagina sempre coração, tá? Mas ela pode atingir outros locais. Ela pode atingir os rins, ela pode atingir o tubo digestivo, tá? Ela pode atingir no tubo digestivo o esôfago, o cólon, tá? Mas ela gosta mais do músculo cardíaco, tá? Então, a gente precisa de tomar cuidado. Turminha, nossa prova vai ser baseada basicamente nisso, tá? Queria falar um pouquinho para vocês que os exames que se fazem para diagnosticar a toxoplasmose, as metodologias são as mesmas que nós usamos para diagnosticar as chagas. Hemaglutinação indireta, ELISA, quimiluminescência, imunofluorescência, biologia molecular, tá? É a mesma coisa, tá, gente? Bons estudos para vocês. Peço desculpa pela demora, mas é porque eu estava gravando várias aulas, então acaba que o tempo é meio curto, tem que estar fazendo prova, e é muita coisa, tá? Estamos trabalhando muito. Olha aqui, ó, estou aqui agora, 00:24, gravando essa aulinha para vocês. Bons estudos, prazer revê-los, embora eu não esteja vendo vocês, mas vocês estão me vendo, tá? Grande abraço, um beijo no coração. Tchau, tchau.